A Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, em forma de catecismo, por Tomás Peggs. Capítulo 15. Da inteligência e do ato de entender. Há no homem alguma outra faculdade cognoscitiva? Há outra, e é a mais nobre e principal. Que nome tem? O de inteligência ou razão. A inteligência e a razão são uma ou duas potências? Uma só. Por que tem dois nomes? Porque há verdades que o entendimento compreende intuitivamente, de um só golpe, e outras que necessita adquirir mediante o raciocínio. Por conseguinte, o discurso é o ato característico do homem? Sim, Senhor. Porque nenhum outro ser da criação pode e necessita discorrer. É o discurso perfeição da inteligência humana? Sim, Senhor. Porém, revela a imperfeição a necessidade de discorrer. Por que é a perfeição no homem a faculdade de discorrer? Porque por ela pode o homem conhecer a verdade, inatingível aos seres inferiores, como são os animais privados de razão. Por que revela a imperfeição a necessidade de discorrer? Porque, se bem que por virtude do raciocínio pode o homem conhecer a verdade, só com tempo e perigo de enganar-se o consegue. Ao contrário, os seres que não o necessitam, como Deus e os anjos, se apoderam da verdade com uma só visão, e assim são isentos até da possibilidade de se enganarem. Que significa conhecer a verdade? Ter conhecimento do que existe. E que implica o desconhecê-la? Ignorância ou erro. Há alguma diferença entre a ignorância e o erro? Sim, Senhor, e muito grande. A ignorância é a carência do conhecimento de uma coisa. Erro é atribuir existência ao que não a teve ou tem. É um mal viver no erro? Sim, Senhor, porque o bem próprio do homem consiste na verdade, que é o bem da inteligência. Tem o homem ciência inata? Não, Senhor, porque se bem que desde o princípio possui inteligência, há de aguardar, para adquirir a verdade, que se desenvolvam as faculdades sensitivas destinadas a servi-la. Quando começa o homem a conhecer a verdade? Quando tem uso da razão, aos 7 anos aproximadamente. Pode a razão humana investigar e conhecer todas as verdades? Com o exercício próprio de suas forças naturais, de nenhum modo pode adquirir conhecimento próprio de todas elas. Que coisas pode conhecer naturalmente? As coisas sensíveis e as verdades que deste conhecimento se derivam. Pode o homem conhecer-se a si mesmo? Sim, Senhor. Porque há nele alguma coisa que pertence ao domínio dos sentidos, e partindo do sensível mediante o discurso, pode investigar o que necessita para saber o que é. Pode conhecer os espíritos puros? Só de um modo imperfeito. Por quê? Porque não pertencem ao mundo do sensível, objeto próprio da razão humana. Pode conhecer a Deus em si mesmo? Não, Senhor. Porque a sua natureza soberana dista infinitamente do objeto proporcionado à inteligência, no conhecimento natural, que, como dissemos, é o mundo sensível. Logo, a razão humana, abandonada às suas próprias forças, como pode conhecer a Deus? De modo muito imperfeito. Apesar dessa imperfeição, enobrece ao homem o conhecimento natural de Deus? Sim, Senhor. Em primeiro lugar, porque por meio dele se levanta muito acima dos irracionais. Segundo, porque o convence que será elevado mediante a graça, à soberana dignidade de Filho de Deus, e que, em virtude desse conhecimento, está chamado a conhecê-lo como é, primeiro de modo imperfeito, mediante a fé, depois intuitivamente, pelo Lumen Gloriae. Em virtude da elevação à dignidade de Filho de Deus, igualou-se o homem com os anjos? Em virtude dessa elevação pode ser igual e até superior aos anjos na ordem da graça, porém sempre inferior na da natureza.